Eu apurei que a manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro é dada como certa por ministros de diferentes grupos do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente passou mal hoje. Michele Bolsonaro, que estava num evento de uma aliada, teve que voltar a Brasília correndo. E isso configura, na visão de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, mais um motivo para ele seguir no regime domiciliar. Por que eu falo sobre esse assunto? Porque o prazo de 90 dias, que foi concedido pelo ministro Alexandre de Moraes, se encerra em 2 semanas. Exatamente no dia 25, Moraes vai tomar uma decisão. Ele volta para Papudinha, ele vai para a Superintendência da Polícia Federal, ou Jair Bolsonaro permanece em casa. O que eu apurei é que o relator ainda não tomou uma decisão final. Mas a avaliação é de que, pelo menos até agora, Bolsonaro não descumpriu nenhuma medida cautelar. E também não há indícios de que tenha interferido no processo eleitoral ou que tenha ali uma vontade de fugir. Além disso, os boletins médicos atualizados que são levados ao ministro Alexandre de Moraes apontam que as crises de soluço do dirigente de direita são persistentes e cada vez piores, o que justificaria ele ser mantido em sua residência. Por isso, a avaliação quase unânime na Suprema Corte, pelo menos foi unânime com diversos ministros com quem eu conversei, é de que ele deve ser mantido em casa e que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro cumpriu com os acenos feitos para a Suprema Corte anteriormente, um aceno feito ao próprio Alexandre de Moraes, de que ela cuidaria do marido para que ele não transgredisse as ordens judiciais. E que uma mudança do regime de prisão neste momento só serviria para municiar ainda mais os políticos de direita com um discurso de eventual perseguição a Bolsonaro. Se está bom como está, deixa. Essa é a visão de alguns ministros. Não vamos criar uma crise nova. A expectativa é ainda de que, caso a prisão domiciliar se torne permanente, Michele Bolsonaro dará início, aí sim, à sua participação no processo eleitoral. A ex-primeira-dama deve ser candidata a senadora aqui pelo Distrito Federal e ela tem sido cobrada e muito a atuar de maneira mais direta em busca de votos para o seu enteado, o senador Flávio Bolsonaro. Tainá, o discurso que eu tenho ouvido muito forte é o seguinte: Michele, quando é cobrada, tem dito: eu estou cuidando do meu marido. Eu fiz ali um aceno para o ministro Alexandre... Exatamente. Eu fiz um aceno para o ministro Alexandre de Moraes de que nesse período de 90 dias eu vou cuidar de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não vai transgredir nenhuma medida exatamente para não voltar para Papudinho ou para a Polícia Federal. Essa é a garantia que eu dei. Acabando o período de 90 dias, Alexandre de Moraes tende a manter Jair Bolsonaro na prisão. Na prisão domiciliar em casa. E aí sim ela entraria na campanha. Agora, Tainá Falcão, a gente falou, é a melhor saída. Exatamente por quê? Porque a gente não tem visto da parte de Michele Bolsonaro muito interesse em se envolver na campanha de Flávio Bolsonaro. Nenhum, né, Gustavo Uribe? Nenhum interesse. É só lembrar daquele vídeo recente, quando a Michele foi questionada no lançamento de uma candidatura de uma colega dela. Veja, ela está sempre presente junto aos seus. Pessoas que ela quer levar adiante, né, trazer para a política, para perto, a Michele vai formando o seu grupo de amizade e vai incentivando essas pessoas. Ela estava no lançamento da candidatura da Maria Amélia, de uma doceira aí de Brasília, e foi questionada sobre os áudios do Flávio Bolsonaro. E assim, pela cara da Michele, a gente viu que não tem amizade, não tem jogo nenhum. Ela foi quase sarcástica, ele soltou até uma risadinha assim, olhou para a câmera, pergunta para ele. Quem responde isso não está procurando pactuar. A gente sabe, a gente está fazendo interpretações aqui, mas a gente sabe que Michele Bolsonaro não vai entrar com os 2 pés na campanha de Flávio. Não sei se entra nem com um pé. Com os 2 não vai entrar de jeito nenhum, eu diria, Gustavo Uribe. É um cenário muito difícil. O que as pessoas me dizem é o seguinte: ela tem essa saída que você trouxe. Olha, estou cuidando do meu marido e estou cuidando da minha própria campanha. Para não ficar chato, ela fala isso, gente. Ela fala isso para não ficar chato, mas ela não vai participar da campanha. Né? Até porque, Tainá Falcão, a gente tem um cenário de que, caso Lula seja reeleito, a gente pode ter uma chapa lá na frente de Tarcísio com Michele. E Michele, me disseram, estava muito empolgada para fazer essa chapa com Tarcísio de Freitas. Então ela não queima os barcos
e garante depois a possibilidade de uma chapa presidencial, né? Uribe, quem está esperando a gente para falar é Vinícius Murad. Parece que ele traz informação sobre as eleições em São Paulo. O pré-candidato à reeleição, o governador Tarcísio de Freitas, tem intensificado agendas no interior de São Paulo, reuniões com prefeitos, assinatura de convênios, anúncios de investimentos típico do candidato que vai tentar a reeleição. O Vinícius Murad dá aquela acelerada nas entregas na reta final. Com o governo federal não tem sido diferente com o presidente Lula, né? Traz pra gente por que o governador está correndo contra o tempo com algumas obras específicas. Qual é o legado que ele quer deixar desses primeiros 4 anos e o que ele vai jogar para frente, Vinícius? Tainá, é uma movimentação extremamente estratégica de Tarcísio de Freitas e em cada uma dessas agendas ele gosta de repetir que não está preocupado com eleição, que ele só quer saber de eleição, só falará sobre eleição quando começar o período oficial de campanha lá em agosto. Mas os movimentos recentes do governador Tarcísio de Freitas levam sim em conta, segundo aliados do próprio governador, um prazo da Justiça Eleitoral. 4 de julho passa a ser proibido, por exemplo, fazer anúncios, publicidade de medidas de governo, inaugurações com presença do público da região, inaugurações de obras, por exemplo, eventos que Tarcísio gosta muito de fazer, de entrega de chaves de habitação popular, tudo isso passa a ser proibido a partir de 4 de julho. E o governador tem usado esse tipo de entrega para se aproximar de lideranças regionais, de prefeitos. Hoje mesmo, a agenda intensa dele, de alguns secretários, em São Carlos e em Araraquara, região que, inclusive, há 2 meses o presidente Lula fez o mesmo. Foi a essas 2 cidades e fez diferentes anúncios por lá. O governador Tarcísio de Freitas, ele tem liberado repasses, emendas, verbas e os chamados convênios, que é como o governo estadual repassa a verba a municípios, em boa parte dos casos, e chegou a turbinar em cerca de 400 milhões de reais a verba da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, que era ocupada por Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, que saiu do governo em uma relação estremecida com o governador Tarcísio de Freitas. Agora, sem Kassab, Tarcísio conta com uma pessoa do partido dele, do próprio Republicanos, o Roberto Carneiro, para fazer essa articulação e com uma potência de verba muito maior para chegar nos municípios com anúncios relevantes em busca de apoios regionais em locais estratégicos do estado de São Paulo. Existem alguns levantamentos que são interessantes. Por exemplo, foram 340 milhões a mais na verba dessa secretaria. Nos bastidores, alguns aliados de Tarcísio dizem que é natural esse tipo de movimento, que não é só por conta da eleição que os projetos têm acontecido. Do outro lado, Fernando Haddad disse em uma entrevista aqui na CNN Brasil no mês de abril deste ano que ele, Haddad, estava sim conversando com diversos prefeitos que, segundo ele, mesmo de partidos da base do governador Tarcísio de Freitas, estão insatisfeitos com a gestão estadual de Tarcísio. É uma estratégia eleitoral de Haddad que tentará em outubro tirar o incumbente Tarcísio do cargo. Vamos ver quem vai levar a melhor nessa batalha do interior. É difícil, mas quem é incumbente, quem está ali sentado na cadeira de governador já sai com muita vantagem, ainda mais Tarcísio de Freitas, que conseguiu abocanhar o apoio de muito prefeito do interior. Por isso que a Simone Tebet deu uma entrevista para a gente hoje falando, olha, tem que ser Geraldo Alckmin para coordenar essa campanha em São Paulo, porque só ele fala com esses prefeitos, muitos deles já casados com Tarcísio.